Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E esta é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Enquanto ela tem um laço, ele tem o seu chicote. Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, finalmente eu posso dizer que eu quero rever um filme do universo da DC. Olha isso, que bom. Olha aí. Finalmente. Aqui com a gente também, ele finalmente se rendeu aos encantos desta excelente atriz. Peraí. Diretamente, calma, né? Não é tanto. Diretamente da Caverna do Ogro, Rafaelo Salles. Gal Gadot, vem com seu laço que hoje eu sou só verdades e amor. Olha. Que isso? Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos, todos os nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem diretamente no site ou pelo nosso Twitter, @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox, caso você queira nos ouvir no seu tablet, no seu celular, na sua televisão, em qualquer lugar. Nosso tema de hoje será o filme Mulher Maravilha, Wonder Woman, de Patty Jenkins, com Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Danny Huston, David Thewlis e Robin Wright. Diva. Robin Wright, diva. Opa, casava com ela hoje. Fácil. Na trama oficial, antes de se tornar a Mulher Maravilha, ela foi Diana, princesa das Amazonas, quando um piloto cai em sua ilha e lhe diz sobre um conflito de escala mundial, ela deixa seu lar para lutar e descobrir seus verdadeiros poderes. Como nós sempre fazemos nos casts sobre filmes, nós vamos ter duas partes. A primeira parte sem spoilers, para quem não viu o filme ainda, e depois nós vamos fazer a parte com spoilers para tratar mais a fundo dos temas e dos diversos spoilers que esse filme possui. Para começar o nosso cast, nós sempre fazemos isso, né? Nós sempre abrimos com o nosso especialista, o Rafaelo. Sempre foi um grande crítico e um grande defensor dos personagens da DC. Então, Rafaelo, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes que já escutam você, a sua opinião sobre a Mulher Maravilha, principalmente. Vamos começar desde a primeira aparição dela, né? No Batman vs Superman, no passado. O que você achou da Gal Gadot ali naquele filme? Ela não teve muito tempo de tela. E dentro do que você já tinha visto dela, quais eram as suas expectativas para esse filme? Não, eu não vou fugir da raia, não. Eu vou ainda um pouquinho antes. Eu vou ainda do anúncio da Gal como Mulher Maravilha. Ali, já tá até íntimo agora, né? Da Gal. Da Gal. É a Gal, Galzinha. Da Gal, já virou íntimo agora. Pois é. Quando ela foi confirmada, eu critiquei pra cacete. Porque, cara, vamos lá. Em termos de qualidade da atriz, você não tem como julgar, porque a menina praticamente não é atriz. Ela só tem ponta e, né, você não, podia não ser uma pessoa, assim, fisicamente apta pro papel, mas é uma puta atriz, então a gente sabe que vai compensar. Ali a gente não tinha isso. Fisicamente, ela sempre foi só muito bonita. Mas é magrela e, cara, Mulher Maravilha ela é uma amazona, ela é uma guerreira. Eu sempre indico, né, você botar no Google, né, Mulher Maravilha, Frank Cho, né, que é um ilustrador que ele é especialista em desenhar figuras femininas e mulheres corpulentas, assim, voluptuosas e tal. E a Mulher Maravilha dele é perfeita. É uma guerreira. Você vê que a mulher é uma cavala. Ela tá com a espada na mão e você se caga de medo se você tiver que enfrentar ela. Então essa era a figura que a gente tinha na cabeça. Aí, beleza, Gal Gadot, tá. Aí chegou o Batman vs Superman. Ali, ela já me colocou uma pulga na orelha. Porque apesar do pouco tempo de tela, você via que a bichinha tava ali pra entrar pro pau, né? Tava ali com gosto pela porrada. Eu falei, opa, pode ser que eu queime minha língua. Exatamente. Eu fiquei aberto pra começar a aceitá-la, né? Independente de eu ainda achar que fisicamente ainda não tava adequado. A caracterização tava ótima, mas assim, fisicamente faltava carne no osso dela. Basicamente é isso. E agora, meu amigo, eu falei isso, comentei com um amigo meu logo que eu saí da cabine. Cara, depois de 2h20, com a cara dessa mulher gigante na tela ali, você fica apaixonado. Porque ela é muito bonita, isso é redundante, ela tem carisma, ela vestiu a camisa, você via lá, pronto, é isso aí que eu queria. Um personagem com background, mas leve, conseguiu entregar a história e partir pra porrada, ela fez de tudo ali que você esperava, né? Então, cara, realmente eu me entreguei.
Eu né, continuo chamando ela de saquinho de osso, mas agora de forma carinhosa. Renatão. Eu compartilho muito dos pensamentos do Rafaelo. Quando ela foi anunciada, eu também fiquei meio... Porra, sério, ela? E não é nem pela questão física dela, mas era pela questão como atriz, a atuação dela. Ela não tinha feito muitas coisas. Os únicos filmes que eu lembro dela eram os filmes de Velozes e Furiosos, e ela era muito fraca ali naqueles filmes. Você realmente via que ela não sabia atuar. E isso que causou a minha maior preocupação. Só que, logo quando saiu a primeira imagem dela como Mulher Maravilha, nas fotos de divulgação do Batman vs Superman, eu já estava investido nela como personagem. Aquilo ali pra mim, já valeu bastante. E quando saiu o filme, a gente comentou isso, eu estava até dando uma olhada no nosso cast do Batman vs Superman pra gente poder gravar aqui hoje. Eu também. Eu queria ver a nota que eu dei, que a gente falou. E foi um ponto positivo que a gente levantou muito lá. Ela é um dos pontos altos do filme. Sim. Por mais que ela tenha uma participação pequena, não tem muitos diálogos, mas o momento que ela está em cena, ela impõe uma presença, mesmo como Diana Prince e como Mulher Maravilha. Então eu fiquei totalmente investido nela como uma personagem, e isso só me deu ansiedade pro filme. Eu acho que eu tenho uma opinião também muito parecida com a de vocês. Também não gostei de primeira, mas acho que ela é uma atriz que a gente pode dizer que realmente está crescendo com o papel. Ao contrário um pouco do que eu vejo do Henry Cavill. Mas eu vou tentar evitar de ficar comparando uma coisa com a outra nesse filme. Vai ser difícil, mas eu acho sim que ela cresceu. Eu continuo achando ela uma atriz muito limitada. Mas muito. O Rafael falou um pouco disso, mas eu ainda acho. Mas a questão toda de ser um personagem muito físico. E ela se saiu bem até nas cenas dramáticas. Eu acho que ela não é um Schwarzenegger, por exemplo, que é um cara que até pra expressar uma emoção é duro. Ela não chega a esse ponto. Não é esse ponto de atriz ruim. Mas ela ainda tá aprendendo, ela ainda tá... É legal ela fazer um papel recorrente. Ela só tinha feito isso, se eu não me engano, no Velozes e Furiosos, né? Mas por exemplo, no Velozes e Furiosos você ainda tem alguns momentos da atuação dela que você fica meio que sentindo vergonha alheia. Aqui não. Sim. Aqui, por mais que ela tenha momentos que ela não entregue o suficiente, ou até mesmo com o sotaque dela destoie um pouco, você não sai do filme, ou você não tira a cabeça dela como aquela personagem. Ela conseguiu impor ela como a Mulher Maravilha. Ela tá conseguindo virar meio que uma representação de... uma associação, digamos, personagem-atriz, sabe? Eu acho até que a questão do sotaque dela até acrescenta, Renatão, porque eu tava pensando nisso vendo o filme. Porque apesar das outras Amazonas não terem sotaque, o fato dela viver isolada do universo, do mundo, e ela ter aprendido diversas línguas diferentes, então isso poderia influir um pouco, né, de como ela fala e tal. Eu ficaria mais feliz se todas as Amazonas te falassem um pouco igual a ela. Eu acho que faria mais sentido. Fiquei feliz que eles colocaram a criança falando muito parecido com ela. A menina parece muito, né? Eu fiquei assustado, assim, fisicamente e o jeitinho dela, assim, cara, aquela menininha é muito bonitinha, assim, te conquista ali logo de cara, assim, putz, cara, até nisso eles acertaram. Postaram até uma foto esses dias da menininha e uma foto da Gal Gadot quando era criança, assim, quando a mesma idade. Bem parecido. Lembro, não é muito, assim, não, mas lembra um pouco. Mas a questão é que, assim, a menina lembra hoje, tem alguma coisa ali dos traços da Gal Gadot adulta e ela faz o papelzinho dela ali super legal, ficou bem legal aquilo ali. A gente vai entrar um pouco agora na trama, mas ele pra mim, ele é a prova definitiva de que o que se falava muito no Batman vs Superman, de que os críticos e o público definitivamente não estão contra a Warner, né? E a DC no cinema. Porque naquela época a gente chegou até a discutir sobre isso, né? Teve muito debate de que as críticas eram muito negativas e que os críticos não gostavam da DC, estavam muito mais do lado da Marvel. Uma bobeira, uma besteira. Mesma coisa aconteceu depois com o Esquadrão Suicida. Mas esse filme, pra mim, ele prova uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Que é o seguinte: o universo da DC no cinema não precisa da visão do Zack Snyder. Assim, eu adoro o Zack Snyder. Eu fui um dos caras que defendeu muito o Zack Snyder pra dirigir um filme de super-herói. Eu adoro Watchmen. Só que eu acho que criar um mundo inteiro, supervisionar tudo, eu acho que não funciona. A visão dele, tudo tem que ser do jeito dele, pra mim não funciona. Primeiro, eu acho legal os filmes da DC serem a cara dos seus diretores, ao contrário dos filmes da Marvel. Eu gosto até do Homem de Aço. Eu acho legal, acho um filme interessante. Eu só acho que, assim, tudo sai do Zack Snyder
não funciona. Eu sei que o Rafael até chegou a comparar um pouco o filme, o estilo de ação e algumas questões do slow motion com o estilo do Zack Snyder. Mas eu acho que esse filme é completamente diferente, em tom. O tom do filme é completamente diferente. Ah, sem dúvida. Isso aí com certeza. Eu concordo com você. Eu acho que o caminho do Zack Snyder é um caminho, não o caminho. Não o caminho. Exatamente. Como eu falei, eu acho legal. Eu acho legal, assim, esse filme é a cara do Zack Snyder. Esse filme é a cara do David Ayer. É legal pra um filme, não é legal pra você... Não é legal pra você fazer muito. Criar um universo, exatamente. Porque, olha só onde eu vou chegar. O Zack Snyder não é o Nolan. Não é o Nolan. O Snyder, ele entrou nesse universo já com o nome. Ele já era o Zack Snyder. Ele já era do visionário diretor de Watchmen. O Nolan não. O Nolan saiu do Insônia pra fazer o Batman Begins. Entendeu? Ele, de certa forma, ele tinha alguma coisa pra provar. Ele era o primeiro filme dele de mais de 100 milhões de dólares. Assim como a Patty Jenkins. O Nolan virou visionário só depois, né? Exatamente. Agora, a Patty Jenkins, ela falou em várias entrevistas, eu até reparei que ela enfatizava muito isso, que ela se preocupava em acertar com esse filme, né? Que não só pela carreira dela, mas pela carreira das diretoras de Hollywood. Existe uma certa cobrança também. Lógico. E ela até falou que esse foi um dos motivos, vocês devem ter visto isso, esse foi um dos motivos que ela abandonou a direção do segundo Thor. Que ela não acreditava que a visão dela ia conseguir transpor ali tudo da questão da Marvel. Então, assim, eu acho ótimo que esse filme tenha uma personalidade da diretora, fora do universo, aquele universo carregado do Snyder, entendeu? Eu acho legal. Dito isso, como diz o Renatão, a gente precisa dizer que sim, é um bom filme, é um filme legal, mas, na minha opinião, com problemas também. Não são problemas que vão destruir a diversão, mas são problemas que ainda separam os dois estúdios, pra mim, a Marvel e a Warner. Queria saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês gostaram tanto da trama, da história de Mulher Maravilha, que fez esse filme se destacar dos outros filmes que vieram anteriormente. Rafael. Cara, o que eu achei legal foi o espírito aventuresco do filme, né? De uma forma leve. A Patty Jenkins montou ali um filme que conseguiu, né, mostrar a origem, e eu achei uma coisa mais maravilhosa do mundo. A gente teve uma história de origem sem herói, com uniforme improvisado. Puta que eu pariu, não aguentava mais ver isso. E, porra, cara, por favor. E durante toda a jornada dela ali, né, ela tem um período ali muito breve, assim, de descoberta dos poderes, entendeu? E isso, em alguns momentos do filme, isso volta, mas assim, ela começa a ficar ali ciente do que ela consegue fazer, e você tem uma aventura, assim, muito bem pontuada também, com a ajuda do personagem do Chris Pine, ajuda a dar essa leveza e tal, porque ele é um cara engraçado, né? Tanto que todos os personagens dele parecem o mesmo, né? Mas não, parecia em alguns momentos ali o Capitão Kirk. Um filme de ação e aventura, sim, leve, sem querer, sabe, mostrar um mundo, um universo muito maior do que ele é, sem querer inserir aquilo ali. Toma aí, olha aqui, isso aqui tá inserido no universo da DC, Warner, assim, dessa forma. Não, tá ali. Só jogou ali, botou. Vamos contar essa história, né? Isso, exatamente, vamos contar essa história. Pronto, aqui. Porque assim, foi quase inocente. Você via que tinha jogadas ali, tinha movimentações ali que o roteiro provocara que eram quase inocentes. E me remeteu àqueles filmes de aventura dos anos 80 e 90, tudo por Esmeralda, Alan Quartman, Indiana Jones, essas coisas assim. Eu também, eu tava pensando nisso também. Eu gosto do fato de que esse filme, ele é sobre aquela história, né? Ele não é sobre o universo que vem aí. Eu tenho até falado muito isso nos casts. Isso, na verdade, só prova o que eu tô falando. É um filme sobre aquela história ali. Não é um filme sobre tudo que vai acontecer e tudo que vai vir e deixar um gancho pra Liga da Justiça e tal. Eu acho até que os executivos da DC, não sei se por causa dessa mudança toda na direção da DC, mas finalmente eles entenderam que eles não são a Marvel. Então eles não têm que fazer as coisas igual a Marvel. Exatamente. Né? Os heróis da Marvel são humanos reais com superpoderes. Os heróis da DC, na maioria, são deuses com problemas reais, são deuses, mas não são perfeitos. Então eles têm problemas, eles tentam lidar com aquela vida humana, né? É o caso do Batman, é o caso da Mulher Maravilha. Não adianta querer contar a mesma história que a Marvel. Não. Fora que ainda tem outro detalhe. A Marvel tá acabando a fase 3, né? Da estruturação do universo dela. A DC tá engatinhando a primeira.
Então, assim, não adianta mas a você gente já querer... falou sobre isso, cara. Se o Batman vs Superman fosse certinho, fosse um filme redondo, fosse um filme que tivesse Ia pular a acertado etapa, né? público e crítica, cara, eles já estavam igualzinho a Marvel. Renatão, o que se destaca tanto na trama que fez esse filme funcionar e ter críticas tão maravilhosas, na sua opinião? Eu acho que é exatamente essa questão dele abraçar a diversão. Ele abraçar a origem da heroína, a jornada da heroína, a questão da aventura que acompanha o filme inteiro, transcendendo um pouco da questão de gênero de filme de super-heróis, sabe? Ele é um filme de aventura, assim como, por exemplo, o filme do Guardiões da Galáxia é uma space opera, então ele transcende um pouco disso. E o que eu acho que mais mexeu com todos, e eu me boto nisso, é porque ele é o único filme da DC que, pra mim, consegue trazer à tona o verdadeiro espírito da DC. Isso, com certeza. Que eles têm personagens que são extremamente poderosos, como você mesmo disse, espelhos de deuses, né? Mas eles não nos remetem muito à questão da bondade, questão de esperança. E nenhum dos filmes da DC que eu vi até agora, do universo deles, esses três, eu tive isso. Nem com o Superman, nem com o Homem de Aço, sabe? As cenas que Pelo contrário, né? Pelo contrário. As cenas que deveriam vender isso pra gente, ele que é todo esse símbolo da esperança, até porque no filme ele coloca que o S significa esperança no planeta dele, não vende isso pra gente. Mas os conselhos que o pai dele, no caso o Kevin Costner, dá pra ele sobre a humanidade, é o oposto do que eu lia na época do Superman, né? É completamente diferente. Exato. Então explica o Superman do Zack Snyder, mas não é o Superman que a gente conhece. Não é o Superman. Então eu acho que é exatamente isso. Isso que eu acho que tá cativando mais o público. É você ver esse filme e você ter o mesmo sentimento de você tá lendo um quadrinho da DC ou vendo uma animação da DC, porque ali você tem a essência do que é a Casa das Ideias. Eu acho que foi uma construção muito segura da personagem. Eu acho que eles provaram conhecer ela e conhecer aquele universo, não se prenderam à expansão do universo da DC, como a gente estava comentando, mostraram ter muito conhecimento da história da Mulher Maravilha, sabe? Todos os conceitos, os questionamentos dela, e é interessante ver isso pelos olhos da Diana, vivida pela Gal Gadot. Então, eu acho inclusive, que isso só um me parêntese, cativou. Você falou da história, a origem dela. O filme, inclusive, aborda as duas principais origens da Mulher Maravilha nos quadrinhos, né? Que é a origem clássica, né? Escrita pelo Jorge Pérez, né? Da qual a origem dela é o barro, e a outra que a gente vai falar na parte com spoiler, porque senão eu ia cagar tudo. Queria falar um pouco do elenco aqui do filme. Esse filme tem um elenco extraordinário, vários atores conhecidos. E, obviamente, a gente tem que começar pela Gal Gadot. A gente já falou um pouco dela. O Rafael, você citou a questão da magreza dela. E isso é uma coisa que me incomoda também. Eu acho que sempre me pareceu que ela, daquele jeito raquítico dela, nunca me pareceu uma guerreira. Até ela parar na frente dos dois, do Batman e do Superman. Aquela pose dela com o escudo e tal. Aí você, opa, realmente ali tem alguma coisa. Eu gostei da questão do sotaque dela tá inserido na trama, né? Então, pra mim, me passou essa ideia de que por ela estar isolada do mundo. Agora, a magreza dela me preocuparia se eles escalassem, assim, as Amazonas como pessoas super fortes e bombadas e tal. E eu gostei do fato de que a primeira meia hora do filme você vê as Amazonas muito parecidas com ela, né? Apesar dela ser especial, ela ter poderes diferentes, eu achei legal que a estrutura corporal da maioria era muito parecida com a dela. Não são mulheres fisiculturistas. Não são. Sim, exatamente. Tem uma outra ali que é mais cavalona, né? Mas teve geral, uma lógica, vamos dizer assim. Teve uma lógica, sem dúvida nenhuma. Ainda me incomoda algumas coisas na atuação dela. Algumas coisas que eu acho que tinham que funcionar, principalmente no terceiro ato, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que ali precisava de uma atriz melhor, mas eu também acho que esse personagem nesse filme, ele tem várias nuances, ela passa por muitas transformações, então nessa questão eu acho que a Gal Gadot saiu muito bem, e a questão física foi extraordinária. O que você achou dela nesse filme? Por que ela conseguiu segurar tão bem esse filme? Sabe o que foi que me mostrou que ela podia representar uma guerreira? Não foi nem a cena que ela aparece no Batman vs Superman, lá, né, com o escudo e a espada. É a cena que ela toma uma porrada do Apocalipse, voa longe e olha pra ele e ri. Cara, aquilo ali... Eu lembro no cinema, eu lembro perfeitamente disso no cinema, principalmente a mulherada, bateu palma. Achou aquilo sensacional. E aquilo ali meio que resume o que ela fez nesse filme todo. Porque ela parte pra porrada. Ela tá ali e parte pra porrada. E a personagem da Robin Wright, né, Antiope, é muito importante nesse ponto, porque ela
fica puxando, você é mais do que isso, vamos lá, você é mais forte que isso, e fica puxando, e fica puxando. Então ela realmente, né, quando ela se dedica e bota a força dela pra fora, você vê ela lutando assim, cara, ela andando no meio do campo de batalha, tomando bala, rebatendo o morteiro e tal, cara. E andando pra frente. Cara, isso é sensacional, isso é muito legal. Então, foi ela realmente se dedicar e não teve aquela necessidade de mostrar uma heroína, né, com acrobacias. Por exemplo, diferente do que a Marvel faz com a Viúva Negra, né, personagem da Scarlett Johansson, que, beleza, a Viúva Negra, ela nos quadrinhos, ela é aquilo ali, ela tem toda uma coreografia e tal, e é uma luta sensual. No caso da Mulher Maravilha, não, é porrada. É porrada. Você tem aquela cena aqui, isso dá pra falar porque passou nos trailers, mas aquela cena da invasão, né, do exército nazista àquela praia de Temícera, você vê um balé das Amazonas, mas não é um balé sensual. Me lembrou muito algumas sequências do 300 até, entendeu? Você viu que tinha que era pra porrada, aquilo ali era voltado pra luta, então não teve essa preocupação de fazer um negócio sensual ou então feminino. Então as cenas de luta, né, as coreografias quebraram a fragilidade que o físico da Gal Gadot passa. Entendeu? Isso me agradou bastante. É pra ser violento mesmo, é pra ser brutal mesmo. Sim, exatamente. Como eu falei, cara, eu acho que ela não compromete em nada na atuação dela. Tem momentos que a gente realmente percebe que uma atriz mais competente iria entregar melhor, mas ela não faz feio, sabe? Eu acho que ela passa muito carisma da personagem, ela consegue passar bem a inocência que a Diana tem. Você entende aquilo, eu acho que ela não tem muitas falas, como eu comentei, e ela consegue, às vezes, passar muito do que a personagem tá pelo silêncio, pela reação dela, e eu acho que isso também vai muito pela direção da Patty Jenkins, que é uma grande diretora de atores. Ela fez a Charlize Theron ganhar o Oscar pelo Monster, então ela conseguiu tirar acho que o máximo que ela pôde da Gal Gadot. A questão da fisicalidade, sem sombra de dúvidas, o ponto alto para mim da parte dela. Incrível em todas as cenas de ação. Você consegue ver que muitas, foi até ela que fez de verdade. Quem acompanha as redes sociais viu que ela estava se preparando muito para essas cenas específicas e foram todas muito bem feitas. E o que eu acho legal também é a mudança da personagem dela. Ela começa realmente de um jeito, termina de outro, e você consegue ver a mudança do arco dela, e muito graças à atuação dela. Por isso que eu acho que, por mais que tenham cenas dramáticas, pontuais, que precisam muito, ela não deixa falhar isso, ela não deixa a peteca cair. Então, foi até uma surpresa. Muito bem. Renatão, eu queria que você emendasse falando do Chris Pine, o protagonista masculino da história, né, um dos principais. Ele tem sido super elogiado nas críticas que eu vi por aí. Acho que as pessoas ainda se surpreendem um pouco com o Chris Pine. Eu gosto muito dele no Star Trek, eu acho que ele imita muito bem o William Shatner no primeiro filme, mas nos outros filmes, agora a gente já tá no terceiro, né? Ele já vai ganhando a identidade dele. Isso aí. É legal isso. Mas, por exemplo, ele me surpreendeu demais ano passado no A Qualquer Custo. Foi um filme que foi indicado ao Oscar e tal, e ele também tá muito bem. E agora ele vem com o papel, apesar de ser o mesmo estilo de atuação, é um personagem diferente. O que você achou do personagem dele nesse filme? Eu achei muito legal porque o personagem dele para esse tipo de filme poderia muito bem ser colocado como o homem indefeso. No caso, como a gente não gosta de tratar as mulheres como donzela indefesa, sabe? Ele poderia ser muito bem um alívio cômico, somente isso, ou somente o interesse amoroso, ou somente o cara que tá lá pra Mulher Maravilha ficar salvando o tempo inteiro. Não, ele tem algumas dessas questões, mas ele é mais do que isso. Ele é um personagem importante, que até para compor a personagem da Mulher Maravilha. A química dos dois é incrível, ele acerta em todos os pontos do humor dele, ele entrega bem todas essas cenas, e ele é um personagem que agrega muito à história, agrega muito a ela. Exatamente isso, eu gosto dessa junção dos dois, eu gosto da maneira que o personagem dele é retratado, gosto de todo o arco dele, ele é importante para completar a formação dela, o entendimento dela do ser humano, da sociedade, de como as pessoas vivem, reagem, sabe?
ele é o fio condutor dela pra isso. Sim. Então, eu gosto da maneira que é apresentado. Na verdade, o Chris Pine é o equivalente às mulheres nos filmes de ação dos homens, né? Sim, sem Só dúvida. que se elas fossem melhores aproveitadas, inclusive. Exato. Quando é bem aproveitado, é mais ou menos equivalente a ele. Mas é a mesma coisa, né? Geralmente é um espião que puxa o herói. A pessoa até é corajosa, mas tá sempre em perigo pro principal ir lá resgatar, né? Pois é, não, e isso que o Renatão falou foi essencial, porque ele é o elo dela com a humanidade, porque ela já tem um fascínio pela humanidade, ela estudou línguas, ela estudou os hábitos, e blá. Só que ela começa a se importar, né? Primeiro, óbvio, né? Ela tem o caráter heróico dela, mas assim, ela começa a se importar com o resto através dele, através do que ele conta, através do que ele mostra. Então, as interações deles são muito boas. Então, porra, isso, cara, o personagem dele foi muito bem aproveitado. O Renatão falou bem. Ia ser muito mal aproveitado se ele fosse só um alívio cômico, por exemplo. Foi muito legal. Aliás, Rafael, você levantou uma bola interessante. Eu acho que não só ele, mas diversos personagens nesse filme são muito bem aproveitados. Até os coadjuvantes, né, tem um traço de personalidade, não são só um clichê. Principalmente o exército deles, né, os amigos deles que ajudam e tal. Sim. Cada um deles tem uma nuance, não é só... Esse filme vem sendo muito comparado ao Capitão América, por questões óbvias, por ser um filme de origem, por se passar durante uma das guerras e tal. E eu acho interessante que, por exemplo, o grupo do Capitão América naquele filme, no primeiro Vingador, eu não lembro de ninguém, sinceramente. Eu lembro do Bucky por uma questão, né, que veio depois. Mas os outros, sinceramente, se são personagens famosos nos quadrinhos, pra mim passou direto. Esses personagens da Mulher Maravilha, né, os atores que vivem e tal, eles não são super explorados, mas cada um tem um momento pra brilhar, cada um tem um traço legal e tal. Tem momentos que até dão uma leve aprofundada em cada um deles, né? Dão um backstory bem breve. Sim, o filme não se presta a explorar muito, né? Até porque eles não são os principais, mas não deixam eles serem personagens rasos. Exato, perfeito. E não só esses, mas assim, por exemplo, eu gostei do personagem do Danny Huston. Apesar dele fazer uma coisa muito parecida das coisas que a gente já viu no cinema dele, Danny Huston é o vilão em praticamente todo filme que ele faz. Então, assim, mas eu gostei dele ter um senso de humor, por exemplo, sabe? Quando ele vai fazer uma certa ação lá, ele vai jogar. É uma cena do gás, vamos lá, eu não vou dar o spoiler. Sim. Ele dá uma risadinha, sabe? Ele comemora de uma maneira. Eles têm uma personalidade também. Agora, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: quem foram os destaques, além desses dois principais? Eu já até sei quem vocês vão falar, mas eu vou deixar pro Rafaela. Quem foi que se destacou nesse filme? Cara, eu não sei se eu vou te surpreender ou não, mas eu gostei muito de todo o primeiro ato ali em Temícera. Por mim, sim, metade do filme se desenrolaria ali. E eu gostei demais, queria ver mais da Antíope e da Hipólita. Eu gostei muito das personagens. Uhum. E a forma com que elas travam ali um cabo de guerra, né? Uma contra e outra a favor da vocação heróica da Diana, né? Cara, aquilo ficou muito legal. Cara, eu sou fanboy da Robin Wright. Eu acho ela sensacional. Eu acho ela em House of Cards, cara, incrível. Então eu sou suspeito pra falar, mas eu gostei muito delas duas. Como você falou, o Danny Huston também, cara, ele é a cara do vilão, né, cara? Ele é muito bom fazendo aquilo. Tem uma cena, cara, que é excelente, que também, se eu não me engano, passou nos trailers. É aquela cena que eles estão naquele baile e tal, e ele tá falando com a Mulher Maravilha. Tem um enquadramento que pega ele meio que por baixo, e atrás, na parede, tem os chifres de um boi, sei lá, de touro. Uhum. E, cara, o enquadramento bota a cabeça exatamente dele no meio dos chifres. E aquilo ali eu achei genial, até, né, para poder colocar, né, você na ansiedade pelo desenrolar do resto do filme. Ele como menção rosa, mas, cara, eu gostei muito de Temícera e eu fico com a Robin Wright e a Connie Nielsen. Se você gostou delas, Rafaelo, eu já posso adiantar que elas estão de volta em Liga da Justiça. Já confirmaram. Sim, eu li essa semana isso aí. Isso não me surpreendeu, eu sabia que vocês iam falar da Robin Wright. Robin Wright tem sido elogiado muito e eu concordo com você. Renatão, pra você, quem mais se destacou nesse elenco? Eu concordo, eu gostei muito do primeiro ato em Temícera. Eu acho que a parte que eu mais fiquei atraído pelo filme, a parte que eu queria até ver mais daquele universo. E as duas são incríveis, a Connie Nielsen e a Robin Wright ali estão incríveis no papel. A maneira que elas impõem a personagem, sabe?
Mas eu vou falar também brevemente da equipe do Steve Trevor, cara. Eu gostei muito deles, eu gostei da interação deles. O Ewan Bremner, que é o Spud do Transport, eu não sabia que ele tava lá. Então, foi uma surpresa. Eu fiquei surpreso também, falei, caralho, Spud. E eles estão ótimos, cara. Eles têm humor, mas ao mesmo tempo você entende o porquê deles estarem ali. São pessoas totalmente fora dos padrões heróicos, mas ao mesmo tempo eles estão necessários para Diana poder entender como é que funciona o ser humano, que na verdade existe mais por trás daquelas aparências, sabe, de assassino, trambiqueiro. Dá um pouco mais de humanidade para cada um deles, não deixar ser tão raso, e os 3 atores conseguem passar esse carisma e esse senso de unidade que a equipe formou. Então. E principalmente no caso do personagem do Ian Bremner. Ele inicialmente parece só um porra louca e tal, mas depois dão, né, uma profundidade pro cara que você, caramba. Né? Ele é um cara machucado na guerra, até inesperada, né? Exatamente. É o cara que é o sniper e tal, e todo mundo que ele matou, né, que ele, diferente de um soldado que joga uma granada no meio da trincheira, ele olha na cara, né, pela lente de cada um que ele mata, né? Então aquilo ali confere pro cara um pesadelo, né, para o resto da vida. E é legal como isso é mostrado justamente para acontecer o que o Renatão falou, para mostrar para Diana a complexidade, né, do ser humano. Isso foi muito legal. Aliás, cada um desses personagens mostra um lado, né? Eu achei um dos melhores diálogos do filme é o diálogo que ela tem com o chefe, personagem que é índio. Em vários filmes seria explorado de uma certa maneira, ele seria especialista em flechas. E, sei lá, e nesse filme ele tem uma outra função. Agora, sobre a Robin Wright, eu só queria falar uma coisa, assim. O que eu acho legal da atuação da Robin Wright, na carreira dela, eu sempre me lembro dessa cena. A primeira cena que me vendeu a Robin Wright, acho que foi o primeiro filme que eu vi da Robin Wright, foi o Forrest Gump. Ela faz a Jane. Tem uma cena nesse filme que ela e o Forrest estão andando e tal, pela cidade onde eles moravam. E ela dá de cara com a casa onde ela morava. E aí ela fica olhando para aquela casa e ela lembra de todo o passado dela. Ela pega uma pedra e joga na janela. A atuação dela ali é muito do que é a Robin Wright, né? Ela é uma pessoa extremamente expressiva e que o olhar dela diz muito. Sim. Então assim, você nunca sabe se ela é a vilã ou se ela é a mocinha, ou se ela é essa coisa nebulosa, né? Sabe? Qual que é a dela? Pra quem assiste House of Cards, é isso aí. É isso aí o tempo todo. É muito isso. Ela esconde muito o que ela tá pensando. A personagem dela tem ela tem uma coisa muito nebulosa, realmente. Você fica em dúvida muitas vezes, sabe? Por mais que eles não levantem essas questões, não é claro. Não é. Renatão, eu juro que pensava uma coisa da personagem. Eu também. E ela me apresentou outra, entendeu? Eu também. Mas fico feliz até que ela seja uma atriz que me surpreenda sempre. Assim. Renatão, você falou da Patty Jenkins, diretora do Monster, conhecida pelo Monster. Ela ia dirigir o segundo Thor, O Mundo Sombrio, e acabou sendo demitida, coisa normal na Marvel, né? E acabou encaixando na Mulher Maravilha. Foi a escolha perfeita? Você acha que ela realmente capturou o espírito da personagem? Funcionou o filme que ela fez pra você? Sem dúvida, cara. Eu acho que funcionou e muito. Ela consegue capturar toda a essência da Mulher Maravilha, como eu mesmo disse, toda a essência do que é a DC Comics. Ela conseguiu trazer aquilo ali pro filme. Eu li depois em entrevistas dela que ela se inspirou muito no primeiro Superman, do Richard Donner. E você vê claro isso, as referências em cenas que são muito similares, como a cena dela parando o tiro no Steve Trevor, como a própria maneira de representar o personagem, de tratar a inocência, de seres superpoderosos lidando com o mundo dos humanos. Trabalhou muito bem com o elenco, ela tirou atuações incríveis de todos eles. As cenas de ação são fantásticas. A gente comentou aqui do uso da câmera lenta e múltiplas câmeras para poder mostrar cenas de ação. E você entende todos os golpes da Mulher Maravilha, todo o lance do laço, puxa um cara, joga pro outro. São cenas de ação visualmente lindas e que você entende tudo que você está vendo. E eu acho interessante a maneira que ela lida com o choque dos mundos, o objetivo dos heróis, e toda a relação da inocência da Diana em encarar, né, a dureza e a realidade do mundo e da guerra. Fiquei muito satisfeito. Se eu fosse um chairman da Warner, né, antes de contratar ela e tivesse colocado o nome dela na minha mesa, eu diria não, eu estaria completamente errado. Mas eu teria dito não, porque, cara,
Você vê, beleza, realmente, ela mandou muito bem em Monster, né? Como o Renatão falou, fez a Charlize Theron ganhar um Oscar. Porra, isso é ótimo, mas pro momento que a Warner estava vivendo, não deixou de ser uma aposta. Será que eles estavam num terreno confortável para fazer uma aposta? Porque assim, se bobear, né, para fazer um filme da Mulher Maravilha, você ia depender de uma coisa que é muito mais característica das mulheres do que dos homens. Não que os homens não tenham isso, obviamente que tem. Mas assim, você precisa de uma sensibilidade para poder mostrar as coisas de uma certa maneira. A escolha dela foi, eu acho que, essencial nesse ponto, justamente para poder entregar o filme que a gente entregou, que a gente viu, né? Uma história fechadinha em si, com a personagem sendo mostrada de forma perfeita, do início ao fim. A questão do choque dos mundos, como o Renatão falou, o choque, toda a inocência dela, né, sendo apresentada, aquela realidade avassaladora que era a humanidade, ela chegando em Londres, né, olhando, nossa, isso aqui é horrível, né, aquela cidade que engolindo eles no barco, com toda azulada, cheia de névoa e tal. Palmas para Patty Jenkins, era outra que eu não acreditava. E a Gal Gadot deve muito a ela também, porque o filme todo funcionou, já que ela não tem, entre aspas, né, ela tem só o carisma e a dedicação dela, ela não tem os requisitos técnicos enquanto atriz. O que ajudou muito ela a acertar o tom da personagem dela foi a Patty Jenkins, sem dúvida. Mas eu acho que a estratégia da DC, eu já percebi isso já há algum tempo, é roubar os diretores da Marvel, entendeu? Então, se ela ia dirigir um filme, ela devia ter alguma coisa ali que a Marvel viu, traz ela pra gente. Mesma coisa com o Joss Whedon, entendeu? Não, eles estão loucos pra pegar o James Gunn. Ah, esse aí tem contrato vitalício. Isso aí não dá ações da Marvel pra ele, não. Fica aí quietinho na tua. Faz se você quiser, pega outro grupo aí, qualquer que você quiser. Sai de jeito nenhum. Olha só, por mim a gente já pode pular pros spoilers, tem algumas coisinhas que a gente precisa debater. Vamos lá. Por mim também, vamos lá. Então, spoilers para Mulher Maravilha a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu falei no começo do cast sobre não acho um filme perfeito. Um filme que tem recebido críticas maravilhosas, inclusive do nosso querido Rafael Salles. Recomendo a todos os nossos ouvintes a lerem a crítica do Rafael no Rota Cult, que é extraordinária. Ah, obrigado. Mas, eu vou querer ser o chato aqui da história. O filme tem alguns problemas de roteiro que eu queria trazer à tona aqui. Eu queria saber da opinião de vocês. Por exemplo, por que a motivação dela pra tudo precisa ser a mesma coisa? A tia morre no confronto na praia. Tudo bem, entendi. Isso serve de motivação para ela ir buscar a vocação dela, vestir a roupa, encarar o mundo que ela não conhece. A vila que ela ajudou a salvar é dizimada pelo gás. Aí isso serve de motivação para ela ir matar o oficial alemão que ordenou o ataque. Aí o Steve Trevor morre, logo depois. Caralho, já entendi. Sempre que alguém morre, depois que ele morre, é que ela descobre os poderes dela lá e tal, assim. Não precisa jogar na minha cara toda hora a mesma motivação. Eu acho que num roteiro que tem diálogos bem interessantes, eles podiam ter pensado pelo menos em outras formas, sabe, de ter toda hora uma virada. Porque geralmente um filme faz uma morte. Mas esse filme tem... Toda hora é a morte de alguém que é a virada do filme. Me parece que algumas motivações dela nesse filme são devidas à morte de alguém. Sei. Sabe quando a gente vê como é que os roteiristas trabalham as tramas dos filmes, né? Uhum. Uma cena tem que ligar a outra. Então, por causa dessa cena, isso aqui vai acontecer. Por causa disso aqui vai acontecer. Parece que eles só tinham um papel ali escrito morte. Entendeu? E que eles tinham que usar isso toda hora. Tá entendendo? Não tinha outra razão das coisas funcionarem. Até um filme como Velozes e Furiosos, que tem histórias rasas, tem razões melhores para os personagens fazerem as coisas, entendeu? Então eu acho que ficou muito no mais do mesmo nesse quesito. Eu acho que a questão das mortes, elas são só uma ação por uma reação, mas não necessariamente a motivação. Mas podia ser uma coisa diferente, não podia, só morte. Sem dúvida. Podia ser outra coisa. Concordo com você plenamente. Mas é que, assim, pra mim, fica muito claro que a motivação dela é a motivação heróica dela. E isso, pra quem conhece um pouco de mitologia, né, e já entregando um pouco do final do filme, que ela descobre que ela é filha de Zeus, que ela é, na verdade, a matadora de deuses e tal, ela é a arma que Zeus criou para poder destruir Ares. Isso acontece de forma corriqueira dentro de toda a mitologia grega, em que Zeus confere, né, uma característica divina a um personagem, e essa característica, mesmo sem
a vontade dele, ela leva ele pro destino final dele. Isso assim, eu tô extrapolando bem essa questão para mostrar como isso pode ser enriquecido através de conceitos da mitologia grega. Tá um pouco também presente na mitologia nórdica, que é aquela centelha divina que um personagem tem, e mesmo sem saber, ele é levado ao destino dele, que é inexorável. O fim dele é chegar até ali. Então a motivação dela é o heroísmo, é porque ela é a arma que vai no final matar o deus que está causando toda aquela destruição. Concordo com você, poderiam ter usado outros artifícios, só que eu acho que, assim, eles optaram por usar artifícios tão simples ao longo de todo o filme, assim, em termos de roteiro, para ele ficar simples, para ele ficar, né, um filme tão fluido, que eu acho que não me incomodou. Concordo com você nesse ponto, poderia ter mudado, mas não chegou a me incomodar, não. Poderia ser outra coisa. Mas olha só, vou te dar um outro exemplo. Uma outra coisa que, nesse caso, não me incomodou tanto, mas achei que eles poderiam pensar em uma coisa diferente. Toda essa questão do Bruce Wayne mandar uma encomenda pra ela, o caminhão aparece o logo do Bruce Wayne, aí a carta tem um outro logo do Bruce Wayne, aí tá escrito, lá no final tá escrito Bruce Wayne, sabe? Tipo, martelando que é o mesmo universo. Que eu sinceramente acho desnecessário. Mas isso aí é tão a gente entende que é o mesmo universo. Cara, é melhor isso do que uma cena pós-créditos, cara. Pensa bem. Melhor isso que uma cena pós-créditos. Isso é muito whatever. Eu só pensei numa coisa. Na hora que ela começou a mandar um e-mail, eu pensei, puta, ela vem e-mail de novo. Ih, pronto. Aí, em vez de a assinatura no Gmail dela, já é o logo da Wonder Woman. Ô, Renatão, mas olha só, não é que me incomodou, é que eu acho assim, esse link com o universo já existe na cena final. Que, aliás, eu não curti muito essa cena final, acho que poucas pessoas curtiram, mas já tá ali esse link com a Liga da Justiça. A gente já entendeu? Você não precisa ficar martelando. Agora, olha só, por exemplo, eu concordo com o que o Rafael falou, depois de 5 cenas pós-crédito do Guardiões da Galáxia, que pra aquele filme funciona, tá? Que legal que esse filme não tem nenhuma. Isso aí. Nenhuma. Que bom que o filme é redondinho. Não precisa disso, entendeu? Cara, acabou o filme. A primeira coisa que eu deixo eu pegar no celular e conferir se não tinha nada. Não tem, eu levantei e meti o pé. Cara, eu quero só fazer um comentário sobre o que você falou, da questão que a morte, que faz muito dela andar e tudo mais, poderiam utilizar outras coisas. Eu acho que poderiam utilizar, mas é muito mais do que simplesmente a morte. A questão da morte da tia dela, eu não acredito que aquilo ali é a motivação dela, que fez ela ir e acompanhar o Steve Trevor na missão dele e tudo mais. Não, ela desde criança já mostrava que ela queria ser uma guerreira, que ela queria ser uma amazona, que ela tinha essa força de vontade de fazer mais e entender, e ela ouvia as histórias da mãe dela e ela queria fazer parte daquilo. Toda a construção de um herói. Então eu não vejo tanto dessa forma essa questão. A segunda morte, que é a morte daquele vilarejo, eu achei culhão eles terem matado aquele vilarejo. Porque ela botar isso no blockbuster foi interessante mesmo. Pô, culhão, cara. Ela salvou o vilarejo inteiro numa cena foda. Tu vê todo mundo feliz, criança, idoso, todo mundo festejando, sabe? Ela naquela coisa, e de repente ela vê que tudo muda. Todo mundo morreu. Foi em vão. Foi em vão, mas não só em vão. Aí que tá, não é em vão. Porque isso serve para mostrar para ela como é o mundo dos homens, como são as coisas de verdade. Que a inocência dela, de ela salvou, fiz o meu trabalho de heroína, salvei. Não é isso, cara. O impacto que o mundo dos homens teve nesse momento aos olhos dela é absurdo. Ela vê o cinismo e a crueldade que a gente vive e que é o mundo de guerra. Ela é uma mulher que sempre sonhou com a guerra. Ela foi treinada para aquilo. Mas era a primeira vez que ela estava em guerra, era a primeira vez que ela estava em combate. O primeiro combate que ela viu foi quando ela estava em Temícera e a praia estava sendo invadida. E ela estava meio até recuada, porque ela estava com medo, ela estava achando estranho aquilo. Então são coisas que eu acho que compõem a personagem dela. Na hora do sacrifício do Steve Trevor, não foi o sacrifício dele que causou ela ligar os poderes dela de Deus, sabe? Tipo, ela ativar o último estágio dela. Naquele momento, ela viu a morte dele, ela viu o sacrifício que ele estava fazendo, e ao mesmo tempo ela olhou para o lado e viu os sacrifícios que a equipe dela estava fazendo. Uma equipe de homens normais. Não são deuses, não são pessoas poderosas. Sim. Mas que estão fazendo a parte deles ali, estão vendo atitudes heróicas e lutando pelos ideais deles. Isso sim, atitudes heróicas de pessoas que ela estava no momento de
até dúvida da raça humana, questionando que o próprio Steve Trevor, ele era culpado daquilo, que ele era igual aos outros, naquele momento ela entendeu como é que são as coisas, ela entendeu que existem pessoas e pessoas. Então eu acho que são coisas ligadas à morte, à perda, mas todas elas são necessárias para a construção dela como personagem. Agregam muito mais do que a perda, entendeu? A minha questão com o filme é que é o mesmo artifício. É a repetição, ela precisa né? perder alguma coisa para poder chegar a uma conclusão. Eu só disse que é o mesmo artifício usado várias vezes. Foi um pouco preguiçoso. Eu acho que poderia ser outra coisa. Funciona? Funciona. Claro que funciona, assim como você tá falando, é legal. Mas, e muita gente poderia, que tá ouvindo a gente, vai pensar assim, pô, mas eles estão no meio da guerra, é normal morrer gente. Concordo. Mas é o mesmo artifício. Você tá repetindo o mesmo artifício. Não tem problema nenhum. No Resgate do Soldado Ryan, ele usa esse mesmo artifício pra explicar o personagem do Tom Hanks também. Tudo bem. Só que só usar o argumento de, é um filme de guerra. É muito simples. E lembrando que também, no caso do Resgate do Soldado Ryan, o que as pessoas menos gostam do filme é o roteiro também. Mas olha só. Já que a gente tá falando de roteiro, uma das coisas que eu acho que funciona, que eu acho que é legal do Mulher Maravilha, que a gente ainda não tinha visto nos filmes da DC, e isso eu incluo até os filmes do Nolan, e isso aí se parece mais com os filmes da Marvel. Toda essa questão do filme se passar no nosso mundo. Porque a DC, as cidades da DC não são as cidades, ao contrário da Marvel, né? Não são as cidades que a gente tá acostumado. Gotham City parece uma cidade, mas não é. Metrópolis parece Nova York, mas não é. Já os filmes da Marvel se passam em cidades mesmo e tal. Se passam só em Nova York. Em Washington, não. O Capitão América tem coisa em Washington, enfim. Mas é mais ou menos isso. Isso é legal isso acontecer. É legal o filme se passar durante a Primeira Guerra. Porque a gente se identifica, a gente é parte da nossa história, do nosso mundo. Ele apresenta fatos ali que a gente se identifica, que a gente consegue se relacionar melhor. Isso eu achei legal. Agora eu quero falar do terceiro ato desse filme. Onde é que tá escrito que todo filme da DC tem que ter um terceiro ato igual? Puta, É igual. total. Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e agora Mulher Maravilha. Todos os terceiros atos terminam praticamente do mesmo jeito. Pancadaria entre o super-herói e um super, ultra, mega sobre-humano de vilão. Por quê? Porque pra mim é a parte que menos funciona do Homem de Aço, no Batman vs Superman e no Esquadrão Suicida. Não, e aqui principalmente, né? Porque destoa pra caramba do resto do filme. É outro tom. O filme vinha num tom, quer dizer, como eu falei, vinha realista, vinha numa situação onde a gente se identifica por uma coisa completamente diferente. Eu queria saber do Rafael, o que você achou dessa virada do filme? E se você esperava também, né? Cara, Pra mim não surpreendeu, não. Quando eu vi como é que é o nome dele? O David Hewlett. Quando eu olhei pra ele, e quem tá vendo a terceira temporada de Fargo já sabe quem é aquele ator, né? Também só faz vilão. Cara, não, no Harry Potter ele não é vilão, não. Ele fez o Remus Lupin no Harry Potter. Aí eu pulei, porque eu não vi. Mas, cara, assim, não me surpreendeu porque eu fiquei com essa sensação de, cara, já vi isso antes. Né? Justamente por essa sequência, né, que você falou. Tem uma diferença de tom, né, que é gritante ali naquele final. Eu acho que o Ares podia ter sido usado de uma forma diferente, até para aquela luta final. Assim, acho que podia ser uma luta muito mais física, levando, né, carregando todo aquilo que você construiu em termos de ação ao longo do filme. Gostaria de ter visto um Ares mais legal, assim, uma armadura mais bonita, não aquele negócio meio que feito de pedaço de tanque e tal. A armadura dele parecia a armadura do Steel, do Shaquille O'Neal. Nossa, cara. Nossa, aí não tem como gostar do personagem mesmo, agora já era. Porque nos quadrinhos a armadura do Ares é maneiríssima. Era foda. Ele é um vilão que nem parece vilão da DC, ele parece um vilão do Warcraft. Né? Não, eu vou te falar, então, cara, o David Hewlett, ele não tem a imponência que o Ares precisava. Tipo assim, naquela hora quando começou a luta deles, ele deu um negócio de luz, assim, né? Aí eu já tava meio que ele era o Ares, né? Eu falei, puta, cara, o cara não tem a imponência. Tudo bem, sou um cara mais velho e tal, mas, porra, botava, sei lá, um Titus River da vida, sabe? Que é um cara coroa, mas badass. Aí não, aí vem aquela coisa, vem a luz, ele vai descendo assim, eu falei, puta, cara, pelo menos bota o cara na armadura, aí desce ele de terninho ainda, normal, aquele bigodinho. Bigodão, puta, cara, aquilo esse ali. cara assim vai enfrentar ela,
Só que aí depois vem a armadura de latão, que aí dá, pelo menos disfarça um pouco. Você tem a silhueta do Ares, né? Que você conhece e tal. Podia ter sido Menos visualmente. Menos genérico, exatamente. E é aquilo que eu falei, podiam ter usado a mesma estética de ação que vinham usando ao longo do filme, de batalhas físicas mesmo, coreografadas e tal, né? Porque, ia ficar muito mais legal, uma batalha de espadas, assim, entendeu? Nem que não fosse lá toda, mas podiam usar isso, né? Quase que um Star Wars ali de um sabre de luz. Entendeu? O Ares usando uma espadona de fogo, sei lá, isso é uma boa maneira. Podia ter sido melhor. Poderia, mas não... Como eu falei, eu tô só amor. Eu discordo de vocês, mas eu sou radical. Eu teria amado, por exemplo, se esse filme, assim, ela percebesse que o Deus da Guerra era uma metáfora, como em determinado momento no filme. O filme meio que vendeu isso. Que como o Steve mesmo falou, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. E isso, na minha cabeça, quer dizer, ela chegar nessa conclusão, justificaria ela ter se ausentado da Segunda Guerra, por exemplo. Né? E das milhares de guerras que vieram depois. O que, pra mim, seria uma ponte perfeita pro Batman vs Superman, naquele momento onde ela fala, não quero participar disso aqui. Mas aí não seria um filme de super-herói, e principalmente não seria um filme da DC, onde ela já é uma deusa, né? Ela tem poderes sobre-humanos, e obviamente que você vai ter que dar um vilão pra ela do Não, e ela ia acabar indo pro manicômio, né, cara? Porque, a mulher chega lá, dá uma louca, o cara é o Ares! Gritando, mata um maluco que não é o Ares, aí o quê? Pro filme que eu queria, seria legal. Óbvio, a gente tá falando de filmes de super-heróis. Não me justifica tudo ser resolvido no terceiro ato na porrada. É o que eu falo, na DC tudo se resolve na porrada. Quer dizer, é o vilão que aparece do nada pra lutar com o herói só pra ter um final apocalíptico. Mas esse é o problema de você ter personagens incrivelmente super poderosos. Pois é. Qualquer porradinha vai ser um bagulho tipo duelo de titãs. Qualquer peteleco vai destruir uma cidade. Na DC é assim, e na Marvel é aquela luz que vem do céu, que toda porra de filme tem a luz, a luz azul que vem do céu. Então assim, já tá definido. Alienígena, ou Dormammu. Pronto, já tá meio que decidido. Eu achei esse terceiro ato genérico pra cacete, como a gente falou aqui. Acho que ele destoa muito, muito escuro. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, será que a luta... porque... o filme era bem claro, o filme você entendia bem. Quando chegou nessa hora, parecia que algumas cenas eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo em tela. Muito também graças ao óculos 3D, que eu odeio o filme 3D. Muita gente tá reclamando do 3D também. Do filme. Tirando isso, a luta em si, eu achei ela muito parecida com a luta dela com o Apocalipse. Certo. Muito. A questão de como ela luta, a maneira que ela é arremessada. E eu fiquei pensando, será que foi proposital isso? Porque ela diz que ela ficou 100 anos sem lutar, sem agir, sem nada. Aquela luta contra o Apocalipse será a primeira luta dela em tantos tempos. Aparentemente, seria a primeira luta dela desde a luta dela com Ares. Será que foi intencional? Eu acho que não, porque eles já anunciaram que o próximo filme da Mulher Maravilha vai se passar... Ela vai para os Estados Unidos. Então, ele ainda Mas eles não anunciaram que era de época. Não, ele vai ser logo depois da guerra, ela vai para os Estados Unidos. Ela conhece os Estados Unidos pela primeira vez. Já está certo que é depois que é filme de época. Sim, aí não sei dizer se seria uma ponte para a Segunda Guerra, ou se vai se passar numa guerra, ou se vai ser uma coisa completamente diferente. Eu espero que seja diferente. Ainda assim vai ser uma história... trilogia das guerras. Vai se passar numa origem. Bom, Rafaela, deixa eu te perguntar uma coisa. O que podemos esperar de Gal Gadot nesse papel? O que a gente pode esperar da personagem Mulher Maravilha no universo da DC pro futuro? Destaque. O maior destaque que você puder dar. Pega a tela, divide em 3, você tem o Batman, o Superman e ela. Igual. Porque assim, se você for ver, é a maior heroína dos quadrinhos de todos os tempos. Não tem Jean Grey, não tem Feiticeiro Escarlate, não tem ninguém. E é o primeiro grande filme solo de uma super-heroína. Não, que você na verdade, esse aí é o 4º filme de heroína como protagonista. O problema é que os outros 3 é uma merda. O Supergirl, o Mulher Gato e o Electro. Não. São 3 filmes que existem protagonizados por mulher. Só que são não, mas péssimos exemplares. A gente está contando os dessa geração, desde a primeira geração de filmes da Marvel pra cá. Não dá pra colocar, quando a gente fala de filme de super-herói, eu nem considero Mulher Gato, porra.
Aquilo ali não dá. A Electra também, nenhum deles. Então, mal assim, são filmes, né? Mal, exatamente. Simplesmente uma galera se juntou com câmera, um pouquinho de dinheiro e fez aquilo ali. Foi um acerto muito grande. Eles fizeram isso tudo, porra, então a grande heroína. E assim, você tem todo um momento histórico, né, hoje em dia, do movimento feminista, cobrando maior representatividade pra mulher e tal, não sei o quê. A galera mais pé no chão, mais moderada, assim, vê que, pô, tá achando muito legal, e eu acho muito legal você ter uma personagem de peso que tá salvando, vamos colocar em termos gerais, assim, tá salvando a Warner nesse momento, deu uma tranquilidade maior e às vezes até uma boa vontade maior para você chegar no cinema e ver o Liga da Justiça no final do ano. Então eu acho que a DC deve muito a Patty Jenkins, a Gal Gadot e a Mulher Maravilha. Eu espero, cara, protagonismo e destaque para ela, até porque a gente imagina, né, que na Liga da Justiça você tenha um Superman surgindo no segundo pro terceiro ato. Então o primeiro, a Mulher Maravilha e Batman. Não quero, apesar de adorar o Batman, ser o meu super-herói favorito, eu não quero ver o Batman reunindo a galera ali sozinho, como aparece, né, no trailer ele recrutando o Flash, ele indo atrás do Aquaman. Assim, eu espero que deem um destaque, aproveitem que foi um puta acerto, né, e deem o destaque que a personagem merece. Eu também espero vê-la na Liga da Justiça com bastante destaque e não como segunda em comando do Batman, como tá aparecendo, assim. Conselheira. Renatão, sua nota para Mulher Maravilha, sua justificativa também. Então, eu gostei muito do filme, eu gostei do que ele representa, como obra, como uma mensagem, exemplar de filme da DC, eu acho que ele é importante, eu acho que ele cativa, como eu comentei no início, finalmente tem um filme do universo da DC que eu quero rever, sabe, não é igual aos outros que, foda-se, sabe, eu tenho uma preguiça, ainda vem edição extra de 3 horas, pô, se fosse um filme foda do Batman, eu ia querer ver 4 horas. Não quero nem ver aquelas 2 horas e meia, sabe? Então, eu fiquei olhando minhas avaliações dos filmes antigos, eu dei 7 pro Batman Superman, dei 3 pro Esquadrão Suicida, e eu acho que é muito justo eu dar 8,5 pra Mulher Maravilha. Ele tem suas falhas, mas eu acho que ele tem muito mais acertos que falhas, feito com muito conhecimento, muito carinho, apresentando finalmente essa personagem depois de 75 anos pro grande público, né, pro cinema, porque tem muita gente que não conhece, não tem acesso, não está aprofundado, e o cinema dá essa oportunidade. Então 8,5 eu acho que é uma nota justa, ao meu ver. Rafaelo, as suas notas são sempre muito legais, são sempre as melhores partes do cast, né? Porque você tem um critério muito interessante. Eu tô curioso, qual é a sua nota desse filme e por quê? Bom, vamos lá. Eu, se eu não me engano, eu dei 8,5 pro Batman vs Superman. Isso. Então, nem o Zack Snyder deu 8,5. Né? É isso aí, agora se vira, né? Não, mas segura a marimba agora. Confesso, né? Eu comentei isso já, que essa minha nota teve um caráter emocional muito grande, porque eu tava vendo, né, o Batman ali do jeito que ele tinha que ser, sempre bem parecido com os quadrinhos, apesar de eu adorar o Batman do Christian Bale. Então, tem um caráter muito emocional. Então, eu dou 8,5. Então, eu não igualaria o Mulher Maravilha com um 8,5 também, porque além de ter, né, um peso emocional também, porque porra, finalmente a gente viu uma puta de uma Mulher Maravilha no cinema. O filme, tecnicamente, ele, mesmo sendo mais simples, né, guardado as devidas proporções, ele é mais assertivo que Batman vs Superman. Então eu fico com um 9. Gal Gadot sai com um 9 do Ratos-Cast comigo. Olha, esse vai ser o cast com notas mais discrepantes, tá? Vamos lá. Eu achei que o Batman vs Superman era pior, mas vamos lá. O Rafael escreveu sobre isso na crítica dele. Volto a recomendar a crítica dele no Rota Cult, não deixem de ler. É um filme que a DC precisava, sim. Coloca de novo no rumo a mitologia desses heróis, humaniza, traz elementos novos que deveriam ter sido usados nos filmes anteriores também, mas também comete erros, repete alguns erros, alguns vícios, precisam ser repensados, sinceramente. Então, funcionou em parte. É isso que eu queria dizer, na verdade, lá. Como filme de super-herói, é um filme divertidíssimo. É um blockbuster de qualidade, comparado aos que eu tenho visto ultimamente. Diversão garantida, nota 9,5. Como filme de super-herói. Como filme que eu... Assim, o Renatão falou que quer ver o filme de novo, tal.
eu não sei se eu quero ver esse filme de novo. Eu já vi, já entendi, já sei qual é, nada me surpreendeu demais ali. Não sei se eu preciso vê-lo de novo. Como filme, a minha nota é 7,5. Porque eu acho que onde eles tinham que acertar, eles infelizmente não acertaram. Então eu vou ficar com 7,5. Achei que você ia tirar a média, igual você fez no Batman. Né? No Batman vs Superman, que nota que eu dei? Aí você ia dei? dar uns 8,5 pro filme. Eu ia falar, pô, deu uma nota muito boa. Que nota eu dei pro Batman vs Superman, você lembra? No Batman, o Rafael deu 8,5, eu dei 7, você deu 6. Você deu 4, você deu 8 como filme blockbuster e 4 como filme. Eu tenho essa mania. Aí você tirou a média do... Não, eu não vou tirar a média não. Pra mim é 7,5 e ele é bem melhor do que o Batman vs Superman. Eu tento dar uma nota assim, ó, pensando assim, ó. É o melhor filme que poderia ser feito dentro disso? Quer dizer, a atriz é a melhor atriz, a diretora é a melhor diretora, o dinheiro foi melhor investido. Eu tento raciocinar por aí. O dinheiro é o melhor dinheiro? Juro. Então. O dinheiro foi bem investido. Do dinheiro que foi investido, foi bem investido. Por exemplo, esse filme tem uma cena de croma, logo no início, Jesus, que a garota tá caindo. Da criança caindo. O que é aquilo, gente? Faltou? Acabou o dinheiro? Aquela hora foi foda. Ele foi fraco. Os cromas frontais, nenhum deles é bom. A cena que ela entra com o escudo, assim, a cena final também. Desculpa, não é bom. Não, mas essa da garotinha, meu Deus. Gente, ó, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi extraordinário ter vocês aqui falando da Mulher Maravilha. Eu tinha medo, eu tava provocando o Rafael o ano inteiro, né? De que ele ia ter que fazer esse cast, ele ia ter que dar o braço a torcer e, cara, foi muito bom que a gente tá aqui pra exatamente isso, né? Se o filme é bom, a gente vai falar que o filme é bom e mudar nossas opiniões. Então, Rafael, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e eu queria que você deixasse seus contatos também, caso as pessoas quisessem debater um pouco mais sobre o filme com você. Bom, eu que agradeço por participar mais uma vez. Espero que em breve a gente tenha, né, uma reação parecida com Thor Ragnarok, os 2 primeiros filmes. Então eu espero que a gente tenha essa redenção também em breve e espero estar presente também. Eu já estou cobrando minha participação no cast do Thor Ragnarok. Sim. Mas, enfim, agradeço, né, mais uma vez a participação, sempre um prazer. Quem quiser procurar no Facebook Rafaelo Salles, no Instagram também Rafaelo Salles, não tem erro. Dá uma olhada lá na minha crítica lá no Ratoscast, no Rota Cult. Tem outras críticas minhas de outros filmes lá e no Ratoscast também tem. No Ratoscast tem várias também. Não por escrita, mas ele já participou de vários casts. Se quiser ouvir cada uma delas e depois me cobrar lá no Facebook, falou isso, seu gordo. Vamos lá que eu tenho meus motivos. Isso. Bom, mais uma vez agradecendo a sua presença, Rafael. Renatão, por favor, deixe seus contatos também e seus agradecimentos. Cara, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com a trindade de filmes de super-herói do Ratoscast para falar desses filmes. É sempre muito divertido. Quem quiser me encontrar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final. E também estou no site Rota Cult, sempre escrevendo críticas de cinema, matérias ligadas a notícias de cultura pop, notícias de shows, entrevistas, enfim. Quem quiser conferir meu trabalho lá, fica à vontade. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Muito bem, Renatão. Obrigado. Eu já deixo o convite. Homem-Aranha de volta ao lar. Estaremos aqui, certo? Sem dúvida. Finalmente. É um dos heróis favoritos do Renatão, né? Se não for o herói favorito, né, Renato? Porra, é o que eu tô mais aguardando. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês dois, de todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Mulher Maravilha, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. A transição você podia botar aquela musiquinha da Mulher Maravilha clássica. Wonder Woman. É.